Glória a Deus. Paz de Cristo, meus irmãos. Pode se assentar, por gentileza. Essa noite eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar em casa, na minha casa espiritual. Quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade. Deus abençoe a vida do nosso pastor Renan, da sua família. Deus continue abençoando esse ministério poderosamente. Quero ler um texto, Gênesis, capítulo de número 3. Versículo de número 6. Gênesis 3, versículo de número 6. Deus abençoe os pastores, Deus abençoe as vossas vidas poderosamente em nome de Jesus. Gênesis 3, versículo de número 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folha de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás em pó, comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. E o nosso Deus também é um Deus de oportunidade. Isso fica claro quando nós começamos a estudar a Bíblia. A gente vai encontrar em inúmeros textos, em inúmeros livros da Bíblia Sagrada, Deus dando a oportunidade ao homem para se levantar. Todas as vezes que o homem caiu, Deus, por sua graça e misericórdia, deu a oportunidade para o homem se colocar de pé e se levantar. O nosso Deus também, Ele é um Deus de aliança. Isso fica claro quando nós estudamos o livro de Gênesis, capítulo de número 2 e o capítulo de número 3. Quando Deus cria o homem, Deus planta um jardim no Éden e coloca o homem nesse jardim. E a Bíblia diz que Deus coloca o homem lá
para ele guardar e cultivar o jardim. E quando Deus coloca o homem dentro desse jardim, Deus faz uma aliança com ele. Capítulo de número 2 de Gênesis, versículo de número 8, está a primeira aliança que Deus faz com o homem. E essa aliança é chamada de aliança edênica. É a aliança que Deus faz com Adão no Éden. A segunda aliança que Deus vai fazer com o homem é depois da queda. Quando Adão come do fruto, daí ele percebe que os seus olhos se abrem, ele percebe a sua nudez, e Deus precisa fazer outra aliança com Adão depois da queda. Então, no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3, existem duas alianças. Primeira aliança, aliança edênica. Segunda aliança, aliança adâmica. A primeira aliança é antes da queda. A primeira aliança é quando o homem desfrutava de uma profunda intimidade com Deus. E a segunda aliança é a aliança adâmica. É a aliança que o Senhor faz com Adão no capítulo de número 3, no versículo de número 21. A gente precisa saber também que dentro desses dois capítulos, capítulos de número 2, capítulo de número 3, existem duas dispensações. A primeira dispensação que Adão vivia é chamada de dispensação da inocência. O homem era inocente, o homem era puro para com todas as coisas. Então a primeira dispensação é chamada de dispensação da inocência. A segunda dispensação é depois da queda, é chamada de dispensação da consciência. Capítulo de número 3, versículo de número 7. A Bíblia diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então, a segunda dispensação, dentro deste livro, logo no início do livro do Gênesis, é chamada de dispensação da consciência. Só que o nosso Deus, ele é um Deus de aliança, o nosso Deus também é um Deus de oportunidade. Quando acontece o diálogo de Eva com a serpente, a serpente consegue persuadi-la, consegue distorcer a palavra de Deus, porque essa é a função do nosso adversário, é distorcer aquilo que Deus falou a respeito de nós, a respeito da sua palavra. Essa é a função do diabo. Então, ele consegue colocar na mente da mulher, de Eva, ele consegue distorcer a palavra de Deus e enganá-la. Só que o que me chama a atenção é que esse diálogo não era para estar acontecendo. Eva não tinha que estar dialogando com a serpente, porque na verdade aquele ambiente ali era um ambiente de Adão e Eva, ou seja, aquele ambiente ali era o lar dos dois, aquele ambiente ali era a casa de Adão e Eva. Então, dentro da casa de Adão e Eva, a serpente não pode ter voz. Dentro da casa de Adão e Eva, a serpente não pode falar. A serpente não pode ter a última palavra. Na tua casa e na minha casa também não é diferente. Na nossa casa a serpente não pode falar. A serpente não pode ter a última palavra. Eu profetizo em nome de Jesus que a última palavra dentro da tua casa não é da serpente, mas a palavra de Deus, aleluia, é a última palavra dentro do teu... Oh, aleluia. Então a serpente está dialogando. Só que Eva não era para estar dando ouvido à serpente, mas ela comeu do fruto, levou a Adão, e Adão comeu, e os olhos de ambos foram abertos. Então a queda aconteceu através de uma palavra, através de um engano, através de uma voz que não era de Deus, era da serpente. O homem cai. O homem cai e logo a primeira coisa que o homem vai fazer
após a sua queda é se tapar. A Bíblia diz que Adão pega folhas de figueira e se tapa, se veste. E quando ele toma essa atitude, a Bíblia diz no versículo de número 8, na viração do dia, ouviram a voz de Deus soar no jardim. Isso me chamou a atenção, porque o pecado já havia sido consumido. Adão e Eva já haviam comido do fruto que o Senhor falou para não comer. Então o pecado já havia sido introduzido. Eles já não se encontravam mais do mesmo estado que eles estavam. Os olhos dos dois estavam abertos e o pecado entrou na vida do homem e na vida da mulher. Então o homem estava caído, sim ou não? Antes da queda, o homem e a mulher desfrutavam de uma profunda intimidade com Deus. Mas depois da queda o homem cai. Depois da queda o homem começa a tentar fazer meios para poder resolver o seu problema. Só que no versículo de número 8 a Bíblia diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim. Deus viu que Adão e Eva tinham pecado. Deus viu que Adão e Eva haviam comido do fruto. Deus viu que o homem e a mulher já estavam em pecado. Mas mesmo assim, ele desceu e chamou Adão pelo nome. É por isso que eu vou pregar nessa noite aqui, já estou pregando para você sobre o Deus da oportunidade. Porque o homem já estava caído, o homem já estava em pecado, mas mesmo assim Deus desceu e chamou Adão e disse: Adão, aonde tu estás? Adão está em pecado. Adão viu que estava nu, mas mesmo assim Deus foi atrás dele, porque Deus ama. Por mais que o homem estava caído, Deus foi atrás. E eu não sei qual foi o estado que você chegou aqui nessa tarde, já estamos no início da noite. Eu não sei qual foi a condição e o estado que você chegou aqui, mas eu creio que se você chegou caído, o Deus que te coloca de pé está aqui nessa tarde. Se você chegou caído, o Deus que não desiste de você está aqui nessa noite. Se você chegou caído, o Deus que perdoa os teus pecados está aqui nessa tarde. E Ele te chama pelo teu nome e Ele te pergunta: Adão, aonde tu estás? Aonde você caiu? Como foi falado aqui, lembra-te da onde caíste. Então mesmo em pecado, mesmo caído, Deus foi atrás de Adão. Na viração do dia, Deus vai atrás. E a Bíblia diz que o Senhor chamou Adão e disse: Adão, aonde tu estás? Adão percebe que essa voz no jardim não é a voz da serpente. Adão conhecia aquela voz. Adão sabia que aquela voz era a voz do Senhor Deus. Quando ele ouve aquela voz, ele entende. E Eva também entende. Não é a voz da serpente. Eu conheço essa voz. Eu tinha intimidade com essa voz. Todos os dias eu ouvia essa voz. Todos os dias eu conversava com ela. Então eu conheço essa voz. Essa voz não é da serpente. Essa voz é a voz do Senhor Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, ele se esconde atrás das árvores. Ele foge da presença do Senhor. Então aqui a gente já começa a perceber as consequências do pecado. O pecado nos afasta do Senhor. O profeta Isaías disse: o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então só o pecado nos afasta da plena comunhão com o Senhor. Oh, aleluia! O teu adversário não pode te afastar da sua comunhão com o Senhor. Os teus problemas no dia a dia não podem te afastar de você viver uma vida de intimidade com Deus. A única coisa que te afasta de Deus é o pecado. A única coisa que te afasta de Deus é a falha, é o erro, é o pecado. Mas graças a Deus que Deus entregou o seu Filho na cruz para morrer por amor a nós. Oh, aleluia! Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado fiel. Ele perdoa os nossos pecados, independente da sua condição que você veio aqui nessa tarde, meu irmão. Ei, hoje é a noite de você se colocar de pé, de você levantar a tua cabeça. Mas pregador, eu errei. Pregador, eu pequei. Sim,
jardim, Deus já sabia que você ia errar, Deus já sabia que você ia pecar, mas mesmo assim Ele não abre mão de você, mesmo assim Ele não abre mão da tua casa, mesmo assim Ele não abre mão da tua família. Então declare isso sobre a vida de 3 pessoas nessa noite. Diga para ele, diga para ela: Deus não abre mão de você. Diga para ele, diga. Aleluia. Diga isso para ele, diga: Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da tua casa. Deus não abre mão da tua família. Pregador, mas eu pequei. Mas nessa noite o Espírito te coloca de pé. Pregador, mas eu errei. Nessa noite a palavra te coloca de pé. Deus não abre mão de você. E Ele não vai te perder para o diabo. Ele não vai te perder, porque você é dele. Você foi chamado para viver em plena comunhão com Ele. Então se levanta nessa noite. Se coloca de pé e não deixe que o seu erro te afaste de Deus. Porque Adão tentou fugir de Deus. Mas Deus, Ele ama tanto a sua criação, que mesmo o homem caído, Ele desce. Ele passeia pelo jardim. E Deus chama Adão e disse: Adão, aonde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não, gente? Mas Ele quer que Adão se apresente. Adão, eu sei o que você fez. Não adianta você se esconder, Adão. Mas eu te amo tanto, Adão, que eu não vou virar as costas para você. Eu te amo tanto, Adão, que eu vou te chamar pelo nome. Aonde tu estás? Ele se esconde. Versículo de número 10, ele declara porque ele se escondeu: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e temi. Antes o homem não tinha medo de Deus. Em outras traduções está escrito que Adão teve medo. Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo do Senhor. Mas o homem não foi criado para ter medo de Deus. O homem, e o que a palavra nos ensina é para a gente temer a Deus. E o temor é diferente do medo. O medo é: eu não vou pecar, eu não vou errar com Deus, porque Deus pode me fulminar. Isso é ter medo. Eu não estou fazendo por medo. Mas temor é diferente. Temor é: eu não vou pecar, porque existe um Deus Santo que vive dentro de mim, e eu respeito quem vive dentro de mim, então eu não vou pecar. Então, ter medo é diferente de temer. Ter medo de Deus é diferente de temor. Então é por isso que o sábio Salomão ele diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus, não é ter medo de Deus. Porque Deus não te chamou para você ter medo dele, não. Ele quer que você tema Ele, respeite Ele. Ele é santo. Sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Ele não quer que você viva na prática do pecado, porque quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Mas quem vive em comunhão com Deus e não vive na prática do pecado é filho de Deus. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamado para viver uma plena intimidade com Ele. Então para hoje de viver uma vida de pecado, viver na presença de Deus de qualquer maneira. Não. Viva em santidade com Ele. Viva em plena comunhão com Ele. Saia daqui nessa noite dizendo: Deus, da mesma forma que eu cheguei, eu não vou sair. Eu vou viver uma vida diferente a partir de hoje. É isso que o Senhor requer de nós. Adão, eu não te criei para isso, Adão. Eu não te criei para você viver com medo, se escondendo de mim. Eu não te criei para isso, Adão. Ele se esconde.
e ele percebe que estava nu, ele se esconde de Deus. Versículo de número 11, Deus pergunta para ele: Adão, quem te mostrou que tu estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei, ou seja, comer da árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, era uma ordem, era uma ordenança de Deus. Não coma, porque se você comer, morrerás. Então não era apenas uma palavra, um direcionamento de Deus para ele. Não, era uma ordenança, era um mandamento. Era a Bíblia de Adão. Adão, não coma. Porque Deus, ele nos coloca em certos lugares. Deus, ele nos abençoa com a sua presença, mas também Deus, ele deixou a sua palavra, não de enfeite, mas para que a gente observe e vive a palavra de Deus. Então a palavra não é enfeite, a palavra é uma ordenança. Então a palavra de Deus para ele não comer era uma ordenança para Adão. Só que ele fere isso. E isso trouxe consequências para ele. Adão, ao invés de chamar a responsabilidade para si, ele disse: Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aí o Senhor vira para Eva e diz: Eva, o que você fez? O que tu fizeste? Aí eu imagino Eva com uma voz de choro: a serpente me enganou. A serpente me iludiu, porque essa é a função do nosso adversário. É o quê? É nos enganar. Porque, como o texto diz, capítulo de número 3, versículo de número 6, a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e era desejável. Ou seja, a árvore era boa, agradável e desejável, mas trazia morte. A árvore era boa, agradável e desejável, mas trazia morte, trazia afastamento de Deus para eles. E essa é a função do diabo. O diabo quer apresentar para nós que o pecado é bom, que é bom viver de qualquer maneira na presença de Deus, que é bom viver de qualquer jeito, que é agradável levar a vida de qualquer maneira, que é desejável. Mas Paulo disse em Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas Paulo não termina aí, ele continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E para isso Cristo te chamou. Para quê, pregador? Para te dar vida eterna, para te levar para o céu, para a morada celestial. Para isso Deus te chamou, meu irmão. Enquanto o diabo tenta mostrar para nós que viver aqui na terra, viver momentaneamente, na prática do pecado é bom, enquanto o Espírito de Deus está dizendo: não, renuncia a isso, negue-se a si mesmo, porque o teu lugar não é aqui. Pedro disse que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é estar com Ele na glória, e é para lá que Ele quer te levar. A mulher disse: a serpente me enganou. Aí vem a palavra de juízo sobre a serpente: maldita serás, mais que todas as bestas dos campos, sobre o teu ventre andarás, e em pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo de número 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aonde essa profecia se cumpre? Em Cristo na cruz. E a gente sabe que literalmente Cristo foi ferido. Foi isso que Jesus Cristo, foi isso que Deus liberou no Éden. Olha a palavra que Deus liberou: esta te ferirás a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Satanás, tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele ferirá a tua cabeça.
Aonde se cumpriu isso? Na cruz. Quando Cristo se entregou por nós. Não mataram, não. Ele deu a sua vida por amor a nós. E a cabeça de Satanás é pisada na cruz. Só que o interessante é que Paulo diz que por um homem veio a morte ao mundo, mas também por um outro homem veio a vida e a vida eterna. Paulo disse que o primeiro Adão falhou, perdeu a guerra, perdeu a batalha dentro de casa, no seu lar. Porque Éden, em algumas traduções, significa lugar de deleite, lugar de descanso. Era a casa de Adão e Eva. Então, aonde Adão perdeu? Dentro de casa. Repita comigo, dentro de casa. Adão perde em casa. Só que em Mateus capítulo de número 4, a Bíblia diz que o Espírito está conduzindo Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, olha, a segunda vez, a serpente tentando vencer o homem. Só que a serpente achou que só porque ele venceu o primeiro Adão, ele também iria vencer o segundo Adão, que era Cristo. Quando Jesus é conduzido ao Espírito para ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que Jesus vence a Satanás na palavra, sim ou não? Sim ou não? Jesus venceu na palavra. Só que existem algumas traduções que diz que deserto significa casa da serpente. Então pegou? Adão perdeu em casa. O primeiro Adão perdeu dentro de casa. Só que o segundo Adão, cheio do Espírito Santo, disse assim: não, vai ser diferente agora. Não é ele que vai vir aqui, sou eu que vou lá no deserto vencer ele pelo poder da palavra de Deus. Oh, aleluia! Você pegou isso para o seu coração? O primeiro Adão perdeu dentro de casa, mas o segundo Adão, cheio do Espírito Santo, disse assim: Satanás, eu vou te vencer dentro da tua casa, no deserto, que significa casa da serpente. Eu vou te vencer como? Eu vou te vencer pelo poder da palavra. Aleluia! Eu vou te vencer pelo poder da palavra. Ele venceu pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra, ele consegue derrotar a Satanás. E a Bíblia diz que Satanás se ausentou por um momento, porque é assim que ele faz. E conosco não é diferente. É por um momento. E sozinho você não consegue vencer a Satanás. Por causa do pecado de Adão, sozinho um homem não consegue se colocar de pé para viver uma vida santa diante de Deus, na presença de Deus. O homem precisa de alguém, precisa de uma ajuda divina, precisa de um consolador, precisa de um ajudador. E esse consolador, ajudador, é o Espírito Santo de Deus. E eu já estou caminhando para o final. Se nessa noite você entrou por essas portas e de repente ainda não entregou a vida a Cristo, não entregou a vida a Jesus e ouviu essa palavra, gente, Deus não quer que você viva uma prática de pecado, não. Deus quer colocar dentro de você alguém para te ajudar, e esse alguém é o Espírito Santo da verdade, e Ele está aqui nessa noite. E só Ele pode te ajudar a caminhar. Ei, tira isso da tua mente. Não, sozinho eu vou conseguir. Não, tira isso da tua mente. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue ficar de pé para viver uma vida santa diante de Deus. Mas com a ajuda do Espírito Santo você consegue. Pode vir luta, oh aleluia, pode vir provações, pode vir deserto. Satanás pode até tentar lançar uma palavra de maldição sobre a tua vida, mas você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. E diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque só ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás.
servirás. Ou eu declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Você não vai viver na prática do pecado. Você não vai viver uma vida caída. A partir de hoje, em nome de Jesus, se você chegou aqui caído, o Espírito vai te colocar de pé. Oh, aleluia! Vai te dar um banho com o sangue do Cordeiro e vai te chamar para fazer a obra do Senhor. Você acredita nessa palavra? Fica de pé, por favor. Fica de pé adorando, fica de pé adorando, fica de pé adorando. Oh, aleluia, eu sinto Jesus aqui nessa noite. Delébria, oh meu Deus do céu. Nessa noite o diabo foi envergonhado, porque você ouviu essa palavra, e a palavra é: a tua casa não vai ficar caída. Oh, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai curar no nome de Jesus. As portas do céu estão abertas para você nessa noite, mas você precisa tomar uma decisão. Até quando vai ficar se escondendo, Adão? Até quando você vai ficar fugindo de Deus, Adão? Até quando você vai pensar e achar que sozinho você vai conseguir? Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: sozinho você não consegue, filho. Adão, mesmo caído, Deus chamou ele pelo nome, disse: Adão, eu te amo, rapaz. Aleluia. Adão, eu te amo, Adão, se levanta. Para isso eu te chamei, para viver em comunhão comigo. E para isso Deus te chamou. O Ministério de Louvor pode me ajudar? Por gentileza. Para isso eu te chamei, Adão. Se levanta nessa noite, diga para alguém, diga para esse irmão, para essa irmã bonita que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: se levanta nessa noite, se levante. Se levante. Diga para ele, diga para ela: caído você não vai sair daqui. Caída não, não, não. Quem está caindo por terra hoje é Satanás, o adversário da nossa alma. Mas a igreja vai ficar de pé para adorar ao nome de Jesus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Caído você não vai sair daqui. Caído não. Celebre a Deus, meu aleluia. Ubria teleminaraia. Se levante, meu irmão. A oportunidade está aberta para você entregar a tua vida a Cristo. Para você tomar essa decisão. Não, caído eu não saio daqui. Caído não, eu vou sair daqui de pé. E eu declaro que através da tua decisão, Deus vai mudar a tua casa, a tua família, a tua história. Deus vai transformar através da tua atitude. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Como eu falei, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. E se você ainda não entregou a vida a Jesus, hoje Ele está te dando mais uma oportunidade. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ver. Volte ao primeiro amor, Cristo te chama, vem. Eu quero voltar ao primeiro amor. Entrega a tua vida a Jesus. Primeiro
tua vida a Jesus. Você que precisa voltar. Você que precisa se arrepender. A oportunidade está aberta até o final desse culto. Entregue o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Confia nele. E o mais ele fará. Aplaude a Jesus, aplaude a Jesus.